Mas esse fato de que o brasileiro lê muito pouco, ele atrapalha de alguma forma ou atrapalhou a tua carreira? Eu acho que não. Eu acho que o brasileiro... não tenho certeza que o brasileiro está lendo cada vez mais. É comparado com outros países, né? Claro, você tem um índice, mas em geral, dá parcela de brasileiros que gostam de ler e que muitos jovens, por exemplo, né? Está crescendo muito, já há muito tempo cresce muito, né? Você tem, por exemplo, hoje em dia, muitas livrarias abrindo no Brasil, né? A Rede Leitura, por exemplo, abre uma loja, acho que é uma loja por mês, eu não sei exatamente qual é o índice. E se tem essa demanda de livro, durante a pandemia se leu muito, foi excelente para o mercado livreiro. Foi ruim para as livrarias físicas, logicamente, mas foi excelente. Então, o livro ele está aí, como sempre. Claro que a gente tem que continuar incentivando, né, a leitura. Você falou do Telegram, eu tenho um canal no Telegram, fazer propaganda, que é o t.me, né, /Eduardo Spor. Lá a gente tem um podcast de áudio, né, que é semanal, sai toda quinta-feira, saiu um hoje. Chama Mini Pós-Literário. E lá a gente está toda semana incentivando a leitura, lendo e-mails da galera, pessoas que querem escrever, que gostam de ler, fazer a nossa parte, né? Mas as perspectivas são boas, cara. Tá aumentando, então, o número de leitores no Brasil. Mas assim, os caras aumentou o número de venda de livro ou de leitura? Porque uma coisa é comprar. Eu tenho uma prateleira cheia de livro lá. As duas coisas. Outra coisa é ler mesmo, né? Acho que a partir da geração Harry Potter, esse índice cresceu muito, né? Harry Potter foi ali a grande... o que puxou muita coisa, né? Eu lembro quando foi lançado o primeiro Harry Potter, mas o meu primeiro livro foi lançado independente em 2007 e nas livrarias em 2010. E claro que muita gente que era mais então era antes, né? Era mais nova do Harry Potter, o primeiro livro foi Batalha do Apocalipse, que é a fantasia. Claro que eu me beneficiei muito, que tinha muito leitor mais ou menos jovem, ávido por fantasia, né? Então, sim, as vendas sempre crescem. Antes do Harry Potter, ele que teve uma geração que lia pouco, eu acho. Mas ajudou muito, né? Depois, O Senhor dos Anéis, com os filmes, Game of Thrones, né? Enfim, e outros muitos sucessos aí que incentivaram. Então, eu vejo por um ângulo positivo, por um ângulo otimista. Sim. E o elemento da tecnologia, das redes sociais, celular, que divide muita atenção, né, da pessoa com o livro. Isso aí, eu imagino que também atrapalha o cara a ficar num livro concentrado por um bom tempo, porque ele tem sempre uma coisa para escapar ali. Tu vê alguma coisa desse sentido, assim? Eu acho que tem um pouco disso, né? Mas quando você... É por isso que eu acho que você também... Enfim, eu acho que a arte cada um faz como quer. Eu, pelo menos, né, tento nos meus livros trabalhar, por exemplo, com capítulos curtos. Porque aí você... É o tempo de você ler um capítulo meu em talvez menos de meia hora, e aí você faz a tua pausa, né, para você ver lá alguma coisa na internet, tudo. É uma técnica, não estou dizendo nem que seja certo ou errado, aí cada um por si. Mas existe mesmo essa competição aí com a tecnologia, com o próprio videogame, com alguma coisa que você vê na televisão, no YouTube, né? Você falou rede social, né? Os aplicativos de mensagem até são piores nesse sentido do que a própria rede social, como um Twitter e Facebook que tinha antigamente, né? Que apita na tua cara hoje, né? Um WhatsApp, um Telegram e tal. Mas o que eu tento dizer é que invista na leitura, invista. Quando você lê um bom livro, você investe você pega lá 4, 5 horas do seu sábado para você ler, você vai ser recompensado. Eu puxo muito sardinha para a literatura. É uma arte que faz a gente pensar, né? Desenvolve a capacidade de reflexão, de raciocínio. Enfim, eu acho que investir na leitura é muito importante, e o que eu digo é que você não vai se arrepender. É claro que existem livros bons e ruins, na verdade não diria livros bons e ruins, livros que você gosta mais e o que você gosta menos. Então você também tem que saber fazer essa escolha, né? Encontrar livros que se conectem com você,
né? Às vezes o cara é um leitor novo, lê um livro. Eu tô falando aqui, pô, invista no leitor, o cara pegou um livro para ler, não gostou. Tá. Aí ele pega o segundo, não gostou. Ele pega o terceiro, não gostou. Aí ele conclui que a leitura é uma coisa ruim, mas na realidade não é que a leitura seja ruim, nem que os livros, é que você não encontrou, de repente, um livro que te tocasse. E o que eu digo é para você buscar ali um livro que você que seja algo de seu interesse, né? Eu comecei os livros que eu comecei a ler, na verdade, que me interessavam muito, eram livros de fantasia, porque eu jogava RPG, né? E aquilo se tornou algo que foi prático para o meu hobby de jogar RPG. Então, eu me interessava muito porque eu estava vendo como é que eu poderia usar aquilo que eu estava lendo na hora que eu estava dirigindo um jogo, mestrando um jogo de RPG. Não sei se você conhece RPG, como é que é a tua relação com isso. O que eu poderia usar, né? E aquilo me ajudou, né? E aí me interessava. Depois eu comecei a ler Sherlock Holmes, né? Que também é um romance policial. Que o romance policial é um gênero excelente para a formação do leitor, para quem está começando. Excelente. Leia o Estudo em Vermelho, do Sherlock Holmes, que é o primeiro livro, porque é um jogo, né? É um jogo que o escritor coloca as peças ali, coloca as pistas, né? Como na cena do crime, ele coloca as pistas ali e te desafia a tentar descobrir, né, o mistério. Eu nem tento mais, que eu sou péssimo, não consigo nunca. Mas a Agatha Christie também, né? Eu diria que é uma maneira de você começar, né? Com livros curtos, de repente, né? Que em vez de você ter que investir no livro de, sei lá, de 900 páginas e tudo, né? Não estou tirando a incentivo, desencorajando ninguém de ler, por exemplo, um Game of Thrones, que eu acho maneiro, tal, sem dúvida. Mas, de repente, você está começando, leia aí um Estudo em Vermelho, né? Leia Assassinato Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Você pode ler um livro desse, assim, que vai te propor um jogo, né? E vai ser interessante de ler. Pode ser um começo, né? Mas eu digo sempre, invistam na leitura, vocês não vão perder nada, vocês vão só ganhar. Eu encorajo muito a galera nesse sentido aí.